duas imagens de Deus. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento para os cristãos. Esse tema me foi provocado por um sobrinho muito precioso, muito querido. E aí nos vem, claro, a questão da discussão filosófica sobre Deus. O que de fato nós queremos falar quando nós chamamos de Deus? Efetivamente, a palavra Deus, do ponto de vista filosófico, poderia ser traduzido facilmente, talvez, como o absoluto, absolutos, ou seja, aquele que está lá só, está lá sozinho naquele, né? E que não depende de nada. Seria uma contraposição ao relativo, aquilo que está em relação a alguma coisa. No entanto, quando o meu sobrinho propôs esse tema, certamente ele não queria que eu fizesse uma reflexão filosófica sobre a imagem de Deus. Rapidamente, eu gostaria de apresentar essas duas imagens, algumas diferenças básicas, porque, na minha forma de avaliar, nós vivemos hoje, na sociedade brasileira, um crescimento muito grande entre as duas imagens de Deus. A imagem do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento. E essa falta de clareza acerca do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento faz com que as pessoas pura e simplesmente façam uma mistura muito indigesta e proponham isso como Deus do cristianismo. Efetivamente, quando a gente pensa no Deus do Antigo Testamento, primeira característica, ele é um Deus nacional, ou seja, ele é um Deus que é um Deus ligado ao povo judeu. É um Deus ligado a um grupo específico de pessoas, a um grupo que traz consigo a ideia de um Deus único, portanto, é o primeiro povo que propõe a ideia do Deus único, mas esse Deus único é um Deus também para um único povo. É um Deus ligado a uma única nação. Só que é um Deus bem antropomorfizado, né? Como qualquer outra figura de divindade. É um Deus que propõe uma relação muito parecida com as relações humanas. Não sem razão, depois talvez o Nietzsche, ao olhar um pouco essa realidade do Deus proposto pela Bíblia, ele vai fazer um trocadilho e vai dizer: e o homem fez Deus, e o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Eu poderia, de certo modo, dizer que o que ele queria dizer aí, claro que ele vai fazer uma crítica de dizer que Deus não existe, que Deus é uma criação humana que fez um super-homem, né, ou se imaginava um super-homem, e ao se aperceber que não era ele um super-homem, que não era um super-poderoso, que não era um homem perfeito, perfeitíssimo, a frustração de se deparar com um homem cheio de limites, cheio de defeitos, cheio de impossibilidades, faria com que o homem construísse, né, o ser humano construísse uma imagem de um ser perfeito, perfeitíssimo, claro que com todas as características humanas levadas ao máximo, à categoria máxima, né, a categoria de ápice, né? Mas eu não quero discutir essa questão nietzschiana.
Me interessa aqui dizer que essa imagem um pouco antropomorfizada, ou seja, que criou antropos, homem, morfo, forma, então que traz para a explicação sobre o absoluto, sobre a divindade, traz uma série de características absolutamente humanas. Então, no Deus, na imagem que as pessoas têm de Deus do Antigo Testamento, tem uma categoria muito parecida com um Deus guerreiro, com um Deus belicoso, inclusive a expressão mais forte lá para eles é Iavé, é o Deus que liberta. No caso de Moisés, o Deus de Moisés é o Deus libertador. Por quê? Porque o povo vivia escravizado, o povo vivia sem terra, o povo vivia desplaçado, né? Descontextualizado, tirado, deslocado de todas e quaisquer possibilidade de garantias mínimas. E por outro lado era um Deus também, quando o povo começa a tomar um espaço lá no Oriente Médio, quando o povo judeu começa a se apropriar de um pedaço de terra e guerreia e faz o seu reinado e constitui guerreiros e exército, etc., a imagem do Deus que vai prevalecer aí é do Deus chamado Goel, o Deus vingador, o Deus que é um Deus ciumento, é um Deus possessivo, é um Deus vingativo, é um Deus castigador. Então, eu gostaria de que guardássemos essa ideia, então, do Deus castigador, do Deus Goel, do Deus vingativo, do Deus guerreiro, do Deus que vai à frente das pessoas, do Deus que, como diz um salmo, que esmaga a cabeça dos filhos dos inimigos, que coloca o pescoço dos inimigos na mão do seu povo, para que esse povo possa cortar a cabeça desse inimigo. É o Deus que faz certeira a pedra do alforge, lá da coisa atirando, né, do tiro de Davi para matar um soldado, um soldado adulto lá chamado Golias. É o Deus que faz com que Sansão legitimamente pegue a queixada de um jumento e mate 1000 filisteus. Então é um Deus que vai jogar as pragas lá no Egito, é um Deus que castiga Moisés porque duvidou e, portanto, Moisés, ainda que tenha libertado o povo, Moisés não entra na terra prometida, não é aquele que leva o povo para a terra prometida. Enfim, e é um Deus que mantém uma relação, essas relações muito problemáticas com o povo, porque é um Deus ciumento, é um Deus que não aceita quaisquer tipo de traições, de dúvidas, é um Deus que quer queimar Nínive, que quer destruir Sodoma, que destrói Sodoma e Gomorra, que deixa a esposa de Ló se transformar numa estátua de sal. É um Deus, de certo modo, do toma lá, dá cá, né? É o Deus castigador, um Deus que serve para reger, de certo modo, né? Ele serve para um povo desregrado, né? Então, a imagem construída, a imagem potencializada pelos judeus naquela época era para firmar uma cultura de um povo, e conseguiu obter êxito, de tal modo que o povo judeu é todo pautado por essa perspectiva do Deus vingador, do Deus que não aceita traições, do Deus que não aceita comportamentos dúbios em relação à sua vida, aliás. Em contraposição a essa perspectiva, e aí de uma forma avassaladoramente revolucionária, vem Jesus Cristo no Novo Testamento, na parte da Bíblia,
chamada Novo Testamento, que não é considerada, respeitada, aceita pelos judeus, mas é, sem sombra de dúvida, o elemento, o ponto fulcral, o elemento fundamental dos cristãos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, Jesus vem propor uma outra imagem de Deus, absolutamente diferente. É um Deus que se implica na vida das pessoas. Já começa a questão da implicação de Deus com o elemento do próprio nascimento de Jesus. O fenômeno do nascimento de Jesus, já ainda que mantendo, segundo os escritos da Bíblia, mantendo a história da linhagem davídica, né? da linhagem do rei Davi, né? Nasce na cidade de Davi, é descendente direto da linhagem de Davi, portanto tem uma legitimidade. O Messias, ele vai nascer pobre, no meio dos pobres, em um lugar pobre, criado por uma senhora pobre e por um carpinteiro que era mais ou menos classe média baixa naquela época. Primeiro elemento, é um Deus que toma parte, já não é mais um Deus genérico, defensor de todas e quaisquer situações do povo. É um Deus que toma, claro que no Antigo Testamento a gente vai ver também o Deus que protege o órfão, a viúva, o pobre, etc, etc. Esse Deus permanece nessa perspectiva. Mas o elemento de novidade aí, que vai ser proposto por Jesus Cristo, é que ele tira o termo Abba para substituir o termo Goel. E o que é o Abba? Abba significa paizinho, não é? Então, primeiro elemento aí de contraponto, o Deus vingador é substituído pelo Deus Pai amoroso, pelo Deus cuja figura mais bem colocada, mais explicitamente colocada, está lá naquela parábola do filho pródigo. O pai que doa tudo que o filho quer, mesmo sabendo do perigo de estar entregando todas as coisas, deixa livre, mas não abre mão da misericórdia, não abre mão de estar à espera do retorno, do renascimento, da conversão do seu filho. Se no Antigo Testamento a gente tem um Deus de certo modo impiedoso, um Deus ameaçador, um Deus castigador, e um Deus que diz, olha, vá lá, se tiver pelo menos tantos justos, eu não destruirei a cidade. Se tiver X justos, eu não destruirei a cidade. Se tiver um justo, né? Então, Deus que vai colocando essas condições para o outro, a outra imagem de Deus que não coloca condição nenhuma, que dá de graça, né? Jesus que se oferece, que perdoa, que se oferece, que constitui um grupo não dos puros, não dos que respeitam a lei, dos que respeitam todas as prerrogativas daqueles testamentos, aqueles mandamentos, mas de um grupo que está aguerridamente comprometido em doar-se em função da dignidade dos outros, em função da redignificação das outras pessoas. Agora vem. Então, nós temos a imagem do Deus que é misericórdia. O julgamento de Deus do Antigo Testamento é cruel. O julgamento de Deus no Novo Testamento já é o perdão dado antes mesmo que a pessoa se arrependa. Daí a história a figura que Jesus conta
de que o pai do filho pródigo viu o filho primeiro. Por quê? Porque estava todos os dias à espreita, esperando o filho, muito provavelmente diuturnamente esperando pela vinda, pelo retorno do filho. Então, estava lá sem condenações, sem castigos, sem se colocar-se acima, né? Se erguer sobre o filho, não humilhar o filho, não ameaçar o filho, mas simplesmente misericórdia, amor, compaixão, perdão. Colocadas essas duas situações, agora você, creio que já facilmente percebe a guerra que existe entre parte significativa das pessoas que defende uma imagem de Deus que interessa ao grupo que quer fazer uma sociedade competitiva, uma sociedade que faz com que todas as pessoas busquem o seu lugar, o sol, em detrimento de um inimigo. Nós temos hoje uma estrutura de governo no Brasil que se diz cristã, mas a imagem que esse grupo que está no governo, que está no poder, utiliza, a imagem da qual ele se vale, é a imagem que interessa ao seu projeto de poder. Por quê? Não cabe o Deus misericórdia. Não cabe o Deus que aceita o filho pecador. Não cabe o Deus que não quer distribuir milagre em troca do retorno, porque aí a história de Jesus, vocês estão à procura de mim, vocês estão me querendo mais por conta dos meus milagres e porque eu dei pão, dei comida para vocês, né? Ou seja, Jesus condena esse tipo de gente. A teologia da prosperidade, a teologia do milagre fácil, essa é a teologia, ou seja, o estudo sobre Deus que interessa a esse grupo que quer se estabelecer no poder. É um grupo que quer se estabelecer no poder desse jeito, por quê? Porque não interessa a esse grupo propor nem o elemento do Antigo Testamento, o perdão às dívidas, né? Está lá na lei judaica que a cada 7 anos haveria perdão das dívidas das pessoas, haveria libertação dos escravos, as pessoas que estavam escravizadas por dívidas, e as pessoas que tinham dívida, tinham o perdão, questão da viúva, do órfão, a justiça social, de certo modo, que está ainda permeada na lei de Moisés, chamada lei mosaica, a lei de Moisés. Esse grupo não faz menção disso. Não lhes interessa, então eles fazem um corte daquilo que interessa no Antigo Testamento e daquilo que lhe interessa no Novo Testamento. O Deus misericórdia, o Deus Abba, paizinho, não interessa. E não interessa também o Deus que castiga aquelas pessoas que não fazem justiça ao órfão, à viúva, ao pobre, que não perdoa. Não interessa nada disso. Não interessa àqueles que estão no poder a imagem de um Deus que seja o castigador, por exemplo, do mau rei, que se coloca acima do bem e do mal. O mau rei que distrata, que destrói, que é indiferente ao sofrimento e à morte do seu povo. Portanto, tanto a imagem do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, quanto a imagem do Deus do Novo Testamento, não é utilizada pelo grupo da teologia da prosperidade, da teologia do milagre fácil. E dessa teologia do milagre fácil, da bênção, da água benta, do lenço bento, da vela benta, da terra santa, de todos os profetas, do orar em cima da cabeça do sujeito para livrá-lo de não sei o quê. Esse grupo é utilizado parcialmente pelo grupo que está no poder. Porque também não interessa a esse grupo que está no poder, por exemplo,
acreditar totalmente no plano de Deus, porque aí eles não teriam por que armar a população, propor uma guerra, porque aí a confiança no Deus que vai libertar. Ah, mas interessa o pedaço lá que coloca o pescoço dos inimigos na sua mão para ser derrotado. Aí ele pega do Antigo Testamento. Ah, interessa aqui o fato de que as pessoas seguem a Jesus, então vamos pegar Jesus. E o que é mais terrível, que eu acho extremamente terrível, é que as pessoas fazem uma mistura muito indigesta, cristãos, católicos, evangélicos, né? Eles fazem uma mistura muito indigesta entre o seu projeto de poder político, econômico e a imagem do Deus que ajuda a manipular o seu séquito de devotos. E aí uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para todas as pessoas aqui. É impressionante, vocês podem perceber isso, é impressionante o grupo de pessoas inseguras tentando fazer com que os seus devotos, o seu séquito, né, de seguidores, ainda mantenham um certo nível de dependência dos antigos símbolos que eles criaram. Tem gente em desespero agora, desesperadas, querendo reabrir as igrejas. Agora mesmo, no Corpus Christi, nesse momento do Corpus Christi, a gente viu muita gente pegando aí carro e saindo com a Eucaristia rua acima, rua abaixo, para mostrar para as pessoas, colocando em palanques, colocando em montanhas, colocando em altares, colocando em cima das igrejas e não sei o que. Um desespero para fazer as pessoas se lembrarem do lugar de poder daquelas lideranças religiosas. A insegurança e o desespero de ver que no novo normal as pessoas estão se apercebendo de que em tempos de pandemia não necessitam da bênção do seu líder religioso, não necessitam da água benta. Outro dia tinha um bispo aí dizendo que as pessoas iriam receber a Eucaristia na igreja católica dele lá, creio eu que em São Paulo, Minas Gerais, dizendo que as pessoas iriam receber a Eucaristia, mas estavam proibidas de dizer o amém na hora da Eucaristia. Então é muito remendo para garantir aquilo que é fruto da sua insegurança e da sua imaturidade, da sua falta de clareza em relação ao Deus. Se você é cristão, ou se você se diz cristão, comece a pensar na imagem do Deus de Cristo. É o Deus misericordioso, portanto, solidário com quem sofre, que sente a dor de quem sofre, que cuida de quem sofre, que nasceu no meio dos pobres e que não está disposto a te dar milagres fáceis em troca de tua confiança, de tua entrega a Ele. Não se trata disso. Então, para ti que queres seguir Jesus como líder religioso, tu tens que ser fiel à proposta de Jesus. Se tu fosses budista, tu deverias buscar a ataraxia. Se tu és cristão, tu tens que buscar o amor. O amor solidário, compassivo, misericordioso, do cuidado com os outros. Eis o que é ser cristão. E o que é impressionante, esse é o momento do teste das crenças das pessoas, da consistência da fé das pessoas. Porque no momento em que você não pode
ter o concreto da igreja, né? O elemento concreto das bênçãos, das águas bentas, das orações do seu líder religioso, pastor, padre, etc, etc. É o momento em que você tem que perceber o que é de fato Deus. Se ele é o absolutos, ele está ali, não depende de nada, ele não depende da nossa fé, ele não depende das nossas orações, ele não depende das nossas crenças, é absolutos. Ele está lá e não depende de ninguém, de nada. Ele está lá para te inspirar, para que você busque os elementos fundamentais, para que você deixe de lado aquilo que é relativo, aquilo que pode ser deixado de lado. Acabou ficando longo esse vídeo, mas o objetivo era tratar com você dessas duas imagens e dizer que muitos ditadores, muitos autoritários, muitas pessoas que inclusive propagandeiam ideias, mensagens explícita ou subliminarmente nas entrelinhas, linguagens, ideias, propostas que cheiram fascistas, nazifascistas, destruidoras, anticristãs, antiéticas. A essas pessoas lhes interessa as imagens de um Deus que é uma mistura de vários deuses, mas nem é o elemento puro do Deus nacional dos judeus, do Deus que preserva o povo, que defende seu povo, e nem do Deus de Jesus Cristo, do Deus amor, misericórdia, perdão, que quando vê alguém empobrecido, sofrendo, toma o seu lugar para defender essas pessoas. Pense nisso. Que imagem de Deus, se você é teísta, ou seja, se você acredita na existência de Deus, que imagem de Deus você tem? Quais são os elementos de Deus que são utilizados na sua vida? Aproveite esse vídeo, reflita, compartilhe, dê o like se assim você quiser. E a gente se encontra no próximo vídeo. E se você não se inscreveu, faça isso. Ajude o canal a crescer para que a gente possa levar às pessoas discussões cada vez mais interessantes, de uma reflexão fácil, mas não por isso superficial.